Sede obediente a vossos pais no Senhor. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. Efésios 6, de 1 a 2. Efésios 6, de 1 a 2. Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui juntinhos para aprendermos mais uma vez sobre o breve catecismo. Mas antes de começarmos, nós vamos fazer uma oração. Eu estou aqui já com a Aninha. Onde você estiver, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar todos juntos? Senhor, meu Pai, muito obrigado por estar conosco. Nos abençoe e nos cuidando, Senhor. Queria te pedir para abençoar aqui a nossa viagem e venha bem abençoar cada criança, Senhor. Abençoe que esse Covid passe logo para nossas aulas voltarem e a gente poder estudar e a escola bíblica continuasse. Senhor, abençoa todo mundo, Senhor. Abençoa nossas vidas e cuide de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Muito bem. Como eu tinha falado, nós estamos trabalhando sobre o breve catecismo. E hoje nós vamos estudar perguntas de número 63, 64, 65 e 66. Vamos ouvir quais são elas? Qual é o quinto mandamento? O quinto mandamento é: honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma longa vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Que exige o quinto mandamento? O quinto mandamento exige a conservação da honra e o desempenho dos deveres pertencentes a cada um em suas diferentes condições e relações, como superiores, inferiores ou iguais. Que proíbe o quinto mandamento? O quinto mandamento proíbe o negligenciarmos ou fazermos alguma coisa contra a honra e o dever que pertencem a cada um em suas diferentes condições e relações. Qual é a razão anexa ao quinto mandamento? A razão anexa ao quinto mandamento é uma promessa de longa vida e prosperidade, tanto quanto sirva para a glória de Deus e o próprio bem do homem, a todos aqueles que guardam este mandamento. Muito bem. Então, nós ouvimos que nós vamos aprender mais uma vez sobre os 10 mandamentos. Nós já ouvimos o mandamento de número 1, amar a Deus sobre todas as coisas. O mandamento número 2, não farás para ti imagens de escultura. Já aprendemos o mandamento número 3, não tomar o nome do Senhor em vão. Já aprendemos o número 4, lembrar do dia do Senhor para santificar. E hoje nós vamos aprender o quinto mandamento, que é honrar o pai e a mãe. Será que você sabe me dizer o que significa honrar? Não tem mais não mentir. É porque tem que obedecer e não brigar. Honrar os pais é obedecermos e não teimarmos. Honrar os pais para mim significa respeito. Obedecer, respeitar e ajudar. Obedecê-los e seguir todos os seus ensinamentos. Honrar e andar. É obedecer, amar, cuidar e respeitar. Honrar os pais para mim é obedecer eles. Honrar pai e mãe é ser obediente, apoiar, não criticar e ter um respeito muito grande por eles. Obedecer aos pais quando Deus manda. Honrar pai e mãe não é só obedecer, é você não criticar e demonstrar o respeito por eles. Honrar os pais para mim é confiança e amor. É obedecer, ser obediente, é não mentir, é ser fiel. Obedecer. Como vimos, honrar é muito mais que obedecer, né? Às vezes a gente só diz que obedecer, então honrar existe muitas outras coisas. Nós vamos aprender um pouco sobre isso. Joãozinho era um menino que sempre desobedeceu seu pai e a sua mãe. Ele sempre tratava mal os seus pais.
Quando sua mãe lhe pedia para fazer alguma coisa, ele dizia, não, eu não vou fazer. Fazia birra. Fazia tantas coisas feias. Nós temos aqui exemplos de algumas atitudes que algumas crianças, às vezes, fazem com os pais. Elas não respeitam o papai, ela não respeita a mamãe. E eles são autoridades sobre a nossa vida. Assim também como as autoridades que o Senhor colocou nas nossas vidas. Não só o papai, mas a mamãe, mas também o nosso professor, a nossa professora, o pastor da igreja, né? Temos também as autoridades constituídas que governam o nosso país. Nós devemos também honrar e respeitar as autoridades. E Joãozinho, ele não estava respeitando as autoridades e não estava respeitando a autoridade do seu pai e da sua mãe. Honrar também é respeitar. A Bíblia nos conta da história de um pai que tinha 2 filhos. Esse pai, ele tinha uma vinha. Vinha é o local onde se cultiva uvas. E ele chegou para o primeiro filho e disse, filho, eu quero que você vá trabalhar na minha vinha hoje, porque se não for, pode acabar com a plantação, as coisas podem se destruir, pode perder tudo. E o filho disse, tá, eu não vou. E ele saiu. Depois ele se arrependeu, voltou e foi até onde estava a vinha e trabalhou. O pai chamou o segundo filho e disse para o filho, filho, eu queria que você fosse trabalhar na minha vinha, porque lá nós estamos precisando de que as pessoas trabalhem, senão pode destruir tudo. E o filho disse, sim papai, eu vou. Só que ele não foi. E ele não obedeceu aquilo que ele tinha falado. Ele não respeitou a palavra que ele tinha falado para o pai dele. Nós podemos ver 2 atitudes. A primeira do filho que disse não e depois se arrependeu. E a segunda atitude do filho que mentiu para os pais, para o pai dele, dizendo que ele iria fazer e não fez. Nós devemos sempre obedecer aos nossos pais. Sim, Senhor. Quando nosso pai estiver pedindo para a gente falar alguma coisa, nós devemos dizer que sim, mas fazer como o primeiro filho. Obedeceu, se arrependeu e foi e fez. Então nós devemos obedecer aos nossos pais, porque honrar também é obedecer. Honrar é também falar bem dos nossos pais. Mesmo que os nossos pais eles façam alguma coisa que nos deixe triste, nós devemos sempre honrá-los. Nós não devemos sair por aí falando mal deles, nós não devemos xingar os nossos pais, não devemos gritar com eles, mas tratar com respeito. Lembra do primeiro filho da história que nós ouvimos? Pois é, nós não devemos responder como ele respondeu, mas sim dizer, sim papai, obedecendo ao que nosso pai e nossa mãe falar. Nós devemos responder como fez Samuel. Samuel, ele morava no templo do Senhor com o profeta Eli. E à noite, quando ele estava dormindo, ele ouviu uma voz. Samuel, Samuel. Imediatamente, Samuel levantou da sua cama, foi até onde estava Eli e disse, eis-me aqui, Senhor. Então Samuel, ele obedeceu ao chamado, mesmo que não era o Eli que estava chamando, era a voz do Senhor, mas ele levantou e foi ver. Amar também é cuidar. Como é que nós podemos cuidar da nossa mãe? Às vezes, nós já podemos ajudá-la dentro da nossa casa, né? Nós podemos jogar um lixo fora, lavar uma louça. Temos algumas coisas que nós podemos fazer, guardar os brinquedos que estão espalhados no meio da casa. Nós estamos cuidando. Quando nós éramos pequenos, os nossos pais, eles cuidavam da gente, carregavam no colo, cuidavam da gente e até hoje eles continuam cuidando da gente. Alguns pais, ou mãe, ou pai, precisa trabalhar fora para trazer o sustento dentro de casa, então nós devemos ajudá-los, cuidando bem deles. E às vezes, quando eles vão crescendo, nós vamos crescendo, eles vão ficando bem velhinhos, vai chegar um momento também de nós cuidarmos dele. Então, honrar também é cuidar do nosso pai e da nossa mãe. O mais interessante de tudo é que esse 5º mandamento, ele nos dá uma promessa maravilhosa, que é a razão anexa a este mandamento. Sabe que mandamento é esse? Esse mandamento diz assim, honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias sobre a terra. Vida longa e prosperidade. Qual é a razão anexa ao 5º mandamento?
A razão anexa ao quinto mandamento é uma promessa de longa vida e prosperidade, tanto quanto sirva para a glória de Deus e o próprio bem do homem, a todos aqueles que guardam este mandamento. Obedecer é mais importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Jesus falou que se eu sou amigo dele, eu vou obedecer. Aquilo que ele quer pra mim é sempre o melhor, eu vou obedecer. Obedecer é mais importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. A Bíblia ensina que eu preciso honrar meus pais, eu vou obedecer. Se eu quero ser um filho abençoado, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Eu sou um filho obediente, eu sou inteligente, eu amo meu amor. E tudo que Jesus me diz, eu sigo fielmente, eu amo meu Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Bem, crianças, nós aprendemos hoje sobre o quinto mandamento, né? Sobre a promessa que tem nesse mandamento, sobre o que devemos fazer, e ele deixa bem claro que nós não devemos negligenciar, ou seja, nós não devemos de fazer, de cumprir com a ordem deste quinto mandamento. Então, nós devemos sempre aprender e devemos respeitar, nós devemos cuidar as autoridades que o Senhor colocou sobre as nossas vidas e principalmente os nossos pais, né? E por hoje é só, mas antes da gente ir embora, nós vamos orar. Então feche seus olhos e vamos orar agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai do céu, muito obrigado por mais esse dia. Eu agradeço pelo alimento, pela saúde e pelas bênçãos que o Senhor derrama e também que tudo que você fez. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém. Amém, amém. E por hoje é só, então, até a semana que vem. Continue aprendendo sobre o Senhor e não se esqueça, amar, obedecer, respeitar ao papai e à mamãe, que é o mandamento com promessa. Então, tchau e até a próxima semana.